minhas experiências de quase morte foram aos 18 anos. E por volta de 37, 38. Então eu tive duas. E se voltarmos na minha vida, eu sempre tive essa voz profunda que falava comigo, quando criança. Eu via espíritos, eu podia ouvir vozes, e só quando cresci, percebi que essas vozes estavam me dizendo o que ia acontecer, me dando premonições e mostrando, tipo, uma visão em movimento. Saiba que eu sempre digo, a primeira vez que me lembro dessa voz, eu tinha uns 4 anos e a gente tinha uma casa na praia em Cocoa Beach, na Flórida, quando éramos pequenos. Então, eu costumava surfar. Ok, então eu tinha uns 3 ou 4 anos e estava surfando e caí da minha prancha. E por causa da minha altura, eu caí. E enquanto as ondas passavam por cima da minha cabeça, sem forças, a correnteza estava me arrastando de volta para o mar. Eu estava indo para lá e me afogando. E eu conseguia ver meus pais, tipo, a água estava só até os joelhos deles, mas para mim estava, tipo, aqui em cima. E eu estava me afogando. E, de repente, ouvi uma voz que dizia. Era sempre essa voz grave. Com a próxima onda que vier, deixe que ela te empurre para baixo, depois finque os dedos dos pés na areia e empurre-se de volta para a praia. E deixe que a onda te leve de volta para a praia. E eu cheguei à praia. Realmente funcionou. Eu meio que olhei com minha carinha enrugada para meu pai ou minha mãe. Não viu que eu estava me afogando ali, mas percebi que essa voz sempre esteve lá me protegendo na vida. E agora, mesmo quando sinto que estou me afogando, tipo, falando metaforicamente, eu digo, não resista. Apenas finque os dedos dos pés. E deixe que isso te leve até a praia. Apenas deixe-se guiar. Você ia dizer alguma coisa? Eu ia te perguntar. Então, quando você era mais jovem, a ideia de espíritos e vozes falando com você era apenas parte da sua existência? Nem era algo estranho. Você achava que todo mundo fazia isso desde cedo, certo? Sim, foi só quando eu tinha 16 anos. Alex, Incrível! descobri isso porque tive pais muito acolhedores e também faz parte da nossa cultura familiar. Meu tio, ele assombra o Arsenal em Kingston, no Ontário. E ele faleceu na Segunda Guerra Mundial e assombra o Arsenal, sendo visto por muitos. Eu mesmo o via na adolescência, durante o ensino médio. Era frequente, mas essa é outra história. Ele chegou a ser mencionado no jornal. Minha avó via esse espírito que veio avisá-la de sua morte, na França. Então, isso faz parte da cultura da nossa família. Alguns de nós têm isso. Então, meus pais eram muito bons. Então, minha avó, por parte de mãe, e meu pai é engenheiro. Então, ele sempre foi um pouco mais assim. Mas ele sempre foi muito aberto a isso. Meu pai foi um pai incrível. E minha mãe era tão solidária. Então, ela realmente me ajudou. E eu tenho meu doutorado da Universidade de Oxford sobre um modelo que integre espiritualidade na educação pública. Na minha pesquisa e revisão bibliográfica sobre crianças, quão crucial é valorizar as experiências delas, porque essa experiência é mais real para elas do que algo físico, intangível. Então, crianças crescem sem saber o que é real e o que não é real. Então, não é essencial explicar isso ao seu filho, mas sim fazer várias perguntas. Conforme avançamos, compartilho histórias da minha experiência com meus filhos. Porque meus filhos, manifesta-se neles agora também. São adultos, mas ocorreu igualmente. Voltando àquela experiência da infância, agora, com 4 anos de idade, mudei-me para a cidade de Quebec, no Canadá. Sou canadense. Estou pondo meu bonequinho Michael na cama. Seu bercinho está na sala. Tenho uns 4 anos. Ajeito seu cobertorzinho e, do nada, no escuro, ouço. Você vai ser professora. E meu eu criança disse, tá bom, eu vou.
e me tornei professora do ensino médio. E eu vi alguns dos alunos do ensino médio realmente lutando com. Eles estavam tendo experiências espirituais, mas não havia um espaço no nosso sistema escolar para eles compreenderem suas experiências. Fiz isso por ser professora de inglês do ensino médio e porque conversávamos sobre. Sabe, o Hamlet vê o fantasma do espírito do pai dele no alto. Nós conversávamos sobre isso em sala de aula, mas invariavelmente eles perguntavam: nós podemos ter essas conversas? Eu acho isso triste, Alex. É assim, É muito triste que as crianças pensando e questionando-se sobre essas coisas, mas onde tem a chance de explorar isso? Como conseguem as ferramentas? São programas como o seu que dão às pessoas ferramentas para navegarem pela experiência espiritual da vida. Então, valorizo e agradeço muito o seu trabalho. Agradeço. muito obrigado. Quando pequeno, ouvi uma voz e mesmo criança sabia que era um espírito preso em um corpo. E eu deitava na cama, criança, quase um garotinho etéreo, como se o vento pudesse me levar. Conversava com o mundo dos espíritos, questionando: quanto tempo tenho que fazer isso? E a resposta era: para sempre. Assim mesmo. Respira. Quando será que eu posso ir para casa? Por quanto tempo ainda preciso ficar aqui? E ouvindo o seu programa, onde pessoas narravam experiências de quase morte, elas voltavam para casa. Eu sabia desde pequeno que este não era meu lar. Meu lar era além. Quando poderei voltar? Esse é um pensamento etéreo de criança, para seguirmos em frente. E lembro-me, eu tinha uns 8 anos brincando na minha sala de estar e ouvi: morrer de câncer de mama, 36. Vai sentir falta da sua mãe. Eu achei que ia morrer de câncer de mama aos 36 anos. Comecei a planejar essa aposentadoria após os 36, Alex, mas enfim. Eu deveria ter. Quer dizer, qual é realmente o sentido disto, certo? Sim, eu pensei. Eu não preciso de nada disso, né? Mas eu estava errado aqui. Ainda estou. Então meu pai entrou e perguntou: por que você está chorando? E eu disse: bem, eu vou morrer de câncer de mama aos 36 anos. A voz me disse: porque, como eu falei, eu tinha pais que ouviam minhas visões. E ajudou mesmo como minha mãe fazia. Porque eu costumava ver espíritos à noite e tudo mais. E eu acordava e eles estavam me olhando e isso. Então ela dizia: eles se ocultam atrás das cortinas. Verifique sob a cama, dentro do armário. Faremos uma varredura total. Eu disse que o problema é surgirem quando todos dormem. Mas enfim, meu pai falou: você é novo demais para temer morrer aos 36 anos. Mas isso sempre ficou guardado comigo, né? Que eu tinha ouvido isso. E acontece que minha mãe faleceu de câncer de mama quando eu tinha 36 anos. Na experiência de quase morte, pessoas, ao contar suas histórias, frequentemente falam de um plano maior. E que nascemos com algum tipo de plano pré-definido. E eu penso na minha mãe, porque ela acabou tendo câncer de mama, será que era apenas o destino dela? Ela ia falecer aos 66 anos e eu com 36? Então temos um dia. Qual é aquele dia? Acho que há dias que podemos superar e mudar nossas circunstâncias. Qual é a sua opinião sobre isso? Pelo que entendi, após muitas conversas que tive, percebi que existem várias saídas possíveis. Temos várias saídas que podemos escolher para sair ou não. E muitas dessas são essas experiências de quase morte, é quando elas aparecem. Eu penso, certo, esta é uma das suas saídas. Quer partir? Pode. Ou se quiser voltar, também pode. É sua escolha, há espécies de saídas que encontramos pelo caminho. Obviamente, às vezes são saídas difíceis, que você não tem escolha. Pelo menos não há escolha aqui. É simplesmente o término do acordo, se preferir. Mas, sim, eu acho que há várias saídas, novamente, às vezes, para almas diferentes, conforme o plano delas.
Tudo depende do que a alma está tentando alcançar nesta vida. Essa é a minha vivência. Portanto, seja para entrar e sair em 12 meses, 12 minutos ou mesmo 120 anos. Realmente depende do que a alma está tentando alcançar, seja dentro de si mesma ou para as pessoas ao seu redor. E meio que reforça a minha ideia, é o que eu meio que entendi das várias conversas que tive sobre esse assunto. Concordaria, pois quando dava aula no médio, eu realmente tinha alguns alunos que confiavam muito em mim. E eu aceitei o chamado porque o universo, Deus, o Criador, a unidade, me disse que eu deveria ser professor. Eu levei isso muito a sério. Eu sabia que eu era, de certa forma, um instrumento. E eu levei isso muito a sério. Mas eu tinha alguns alunos que queriam uma saída. Eles queriam ir para casa. Então eu tive que tentar falar com eles sobre isso. Bem, deixe-me perguntar isso porque é muito interessante. Todos éramos crianças e adolescentes, mas você era diferente, com mais conhecimento e compreensão que a maioria. Mas eu entendo esses pensamentos porque quando você é adolescente, é uma época horrível. Pode ser mesmo um tempo terrível. O corpo está mudando. Você realmente não sabe o que está acontecendo. O ego está começando a tomar controle e há muitas coisas acontecendo nesse período. Se você não tem a orientação adequada ou as pessoas certas ao seu redor, fica complicado. E mesmo com as pessoas certas, é difícil superar esse período. Mas eu entendo isso. Mas eu realmente acredito, e eu estava conversando com um neurocientista outro dia sobre isso, no programa sobre o que o nosso cérebro, como o nosso cérebro funciona quando há fé nele, não fé religiosa. Pode ser fé religiosa ou pode ser fé espiritual, qualquer fé. Fé em algo maior do que você mesmo. Essas almas têm uma caminhada mais fácil por fazerem algo errado. Eles percebem que há algo maior além de si mesmos. Acreditar ser o centro do universo torna a jornada árdua. É um jogo complicado. Se pensa ser o único que controla tudo, que os eventos são reflexos de sua sorte ou falta dela, a caminhada é penosa. Contudo, ao alargar sua percepção para além do eu, a trilha suaviza-se. Então acredito que crianças e adolescentes com um caminho espiritual, seja religioso ou não, eles têm uma jornada mais fácil. E eu estudei em uma escola católica, e eles obviamente passaram por dificuldades, mas entender que existe um quadro maior ajuda tremendamente. Não sei o que você acha. Vou te dar uma nova ideia para acrescentar à coleção de ideias que você está reunindo no seu podcast. Eu te falei sobre isso. Uma voz me disse que eu deveria ser professor, certo? Eu também vi espíritos, ouvi vozes, certo? Eu me perguntava quanto tempo ficaria aqui. Sentia também uma saudade de voltar para casa. Vim de um lugar muito agradável. Como se explica isso, certo? Eles estariam embaixo assistindo TV. Sempre ia aconchegar meu anjo Michael na cama, uma criança amorosa e carinhosa. Mas eu diria, terminei agora. Quero voltar para casa. Houve algumas ocasiões que eu acho que minha família só percebeu quando leu meu primeiro livro, que eu ia até a cozinha e pegava a faca de açougueiro e erguia minha camisetinha e começava a enfiar bem aqui. Como se não houvesse explicação, não estou sob coação, não venho de família com histórico de abuso. E isso foi colocado. Coloquei a faca lá em cima e ouvi a voz. Coloque de volta, vai ser professor. Realmente acredito que o universo me deu um propósito de vida para ficar. Não estaria aqui, Alex, sem isso. Como você disse. Se eu não tivesse essa voz, eu já teria ido embora. Você é único, pois desde cedo tinha forte conexão espiritual, e crianças pequenas são mais conectadas. Quanto mais tempo você passa na simulação, por assim dizer, no jogo, por assim dizer, mais você se desconecta da fonte. E então é nosso trabalho
meio que esquecer tudo com o que fomos programados, para tentar encontrar o caminho de volta à fonte. Esse é, de muitas maneiras, o propósito da vida, voltar à fonte. Mas você era tipo, qual o sentido de tudo isso? Você só via um passo à frente em várias direções. Não enxergava o todo, afinal tinha só 4 anos, caramba. Eu era o quarter sensei scenario. Certo, então, quando eu tiver 16 anos, vamos nos adiantar para os 16. Estou sentado numa aula de inglês. Ela anuncia que vamos estudar esse livro. E nesse livro é uma ficção histórica. Eles acreditavam em fantasmas e em Deus. E é porque eles eram deseducados. Era por isso que acreditavam nisso, certo? E eu não era uma pessoa que realmente levantava a mão na aula. Eu meio que me ensinei sozinho, tipo, eu provavelmente me sairia bem como estudante durante a Covid, fazendo tudo online, mas enfim, e levantei a mão perguntando, como assim? Que eles viam espíritos e tinham visões e tudo mais. Eram sem instrução. Existem fantasmas, não os vê? Estão por toda parte. Meu mundo parecia uma festa de coquetel barulhenta. Eu era como uma criança aprendendo. Questionava: isso é uma pessoa real? Um espírito? Falava com eles em voz alta. Minha irmã mais velha, que dividia a cama comigo quando eu era um garotinho frágil, dizia que eu a assustava. Eu perguntava: como vamos dormir com todas essas pessoas no quarto? Ela disse: eu me lembro dela mergulhando debaixo das cobertas. E eu também me enfiava lá, sem saber por quê, mas estava acontecendo alguma coisa. Mas essa era a minha realidade, certo? Muitas pessoas têm essa realidade, mas naquele momento em que ela disse isso, eu me recostei na cadeira e disse: um dia eu vou para uma universidade muito prestigiada e vou mostrar que pessoas que têm isso são altamente inteligentes. E então eu fui para a Universidade de Oxford e fiz meu doutorado lá. Então, eu tive uma vida, acho, um plano que estávamos discutindo que me diz que eu tenho que continuar mostrando legitimidade a esta área. Certo, é por isso que gosto de você. Você traz convidados legítimos para o programa. E são legítimas, né? Tipo, elas trabalharam duro, estudaram, falam com elegância sobre suas experiências. Então, certo, isso faz 16. Aos 18, na universidade, tenho minha primeira experiência de quase morte. Que para mim, eu acho, porque eu não tive uma quase morte. E isso se tornou a minha grande revelação. Foi apenas mais uma das minhas muitas capítulos. Sim, estava muito doente com faringite estreptocócica e parece que peguei mononucleose de beijar demais. Mas enfim, fui para a universidade. Então, peguei faringite estreptocócica, tive febre altíssima e me alocaram num dormitório térreo da residência, apelidado de enfermaria. Uma enfermeira estudante cuidava de mim. Enfim, ela veio e falou: ei, Margo, escuta. Eu tinha um encontro hoje à noite com esse cara. Eu queria sair com ele há tempos. E ele me chamou para sair hoje. E aqui estou eu, tendo que cuidar de você. Eu disse: bem, desculpe por isso. Bem, vá no seu encontro. Não se preocupe comigo. Eu estou apenas aqui. Nem consigo sair da cama. Estou tão doente. E ela disse: bem, você tem um telefone aqui. Vou ligar por volta da 090, tá bom? Onde ela for tem um sonho. Então, eu vou sair. E estou indo para essa linda, sem laranja, liberdade, adorando. O de sempre. E aí pensei, preciso me despedir do meu colega de quarto. Então eu tô no porão. Aí eu tô subindo, tô no teto. Eu tô subindo pela escada e vejo todas as garotas enfileiradas e elas estão de vestidos de gala esperando um táxi. Então eu tô no teto e olhando para baixo, eu disse: vocês todas estão lindas. Vocês estão indo para algum lugar. E aí uma das garotas olhou para mim e eu dei uma cambalhota no ar e eu disse: você viu seu primeiro fantasma. E então eu cheguei, subi e passei pela porta e meu colega de quarto não estava lá. Então eu disse: desculpa, tenho que ir. Então acordei e logo após minha enfermeira chegou do encontro dela e disse: eu te liguei várias vezes e você não atendeu. Eu pensei que você estivesse morto. E eu disse: acho que estava tipo, as meninas iam para algum lugar? Sim, elas iam para o colégio militar para um baile esta noite. E eu disse: eu as vi. E ela disse: você não poderia tê-las visto porque você nem sai da cama. Então essa foi minha primeira vez. Isso soa um pouco mais como uma experiência
extracorpórea do que uma quase morte? Ou é uma espécie de combinação? Um pouco dos dois? Certo, tenho assistido ao seu programa e ouvido sobre experiências de quase morte e similares em outros. Não recordo meus sonhos, talvez 3 ao ano, mas ouço relatos de quase morte das pessoas e vou indo. Esse é o meu sonho. Esse era o meu sonho. E sabe, você deveria chegar e supostamente ter esquecido o seu plano. Agora eu percebo, esses são os sonhos que tenho. Estou a caminho de lá, para uma outra dimensão dentro dos meus sonhos. Agora que percebi isso no seu programa, Alex, obrigado. Vou estudar meus sonhos, pois geralmente se apagam da memória ao acordar, mas são marcantes. Então, tive esse sonho. Mas achei interessante, já que as cortinas da enfermaria eram laranja, fui em direção à luz laranja. Eu tinha um sonho recorrente quando morava em Cocoa Beach, na Flórida, que eu estava na água e era como um peixe e eu podia respirar a água e alguém estava falando sobre a experiência de quase morte deles, que estavam na água e respirando. E eu pensei que era o meu sonho recorrente. Exatamente isso. Acho que estou tendo esses sonhos. Estou atravessando para outra dimensão neles. Vou estudar isso agora. Vamos à sua segunda experiência de quase morte. Certo, então vamos para cá. Eu estava fazendo uma cerimônia indígena. Não quero entrar em detalhes sobre a cerimônia, porque não devemos falar sobre essas cerimônias. Mas eu tive uma lá, com certeza. Então eu estava lá. É como um jejum. Estou no meu 3º dia. Sem comida ou água, então estou lá. E de repente eu simplesmente desmaio. E foi assim. Meu espírito subiu de imediato. E eu pude sentir. Subi e vi a luz branca puríssima. E então minha mãe desceu. E minha mãe tinha esse sorriso porque ela tinha vencido o câncer de mama, tipo 2 anos antes disso. Ela tinha esse sorriso que era assim, e o sorriso dela era assim. E ela estava lá. Via outros espíritos, cinzentos a meus olhos, mas acendendo. Eu subia também e encontrei minha mãe. E ela disse: "Adoro te ver, mas você não pode ir além daqui." E aí eu fiquei tipo, sabe como é, típico. Mas tinha filhos pequenos, precisava voltar à realidade. Mas a experiência daquele amor absoluto, incondicional, alegria e liberdade. Então minha amiga falou: "Margo, é assim que se convoca um espírito de volta. Se eles tomarem esse rumo, basta gritar o nome deles com força, e é provável que o espírito retorne." Fomos nós duas, dessa maneira. E aí eu meio que olhei em volta, eu tinha que olhar. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa. Tipo, eu tinha que acalmar meu espírito de novo. Eu sou uma pessoa. O que é meu, é meu. E então ouço a voz. Você é Margot, a professora. Meu propósito de vida sempre foi a âncora que me manteve firme. Eu tinha isso. Após aquilo, decidi aceitar, pois você escuta sobre experiências de quase morte e as pessoas adotam suas lições como uma missão de vida. E eu aprendi, isso realmente me mostrou sobre esse amor incondicional e paz interior. E pensei, vou construir toda a minha vida sobre amor incondicional e paz interior. Então voltarei à minha sala de aula. E este será um espaço onde adolescentes aprendem amor incondicional e tranquilidade absolutos. Eu recebia alunos de comportamento difícil, pois era bom em lidar com eles. Eles vinham de situações complicadas, sabe? Não sabiam se comportar, mas iam para minha sala porque eu conseguia trabalhar com eles. Até a escola sabia de todas as minhas experiências. Não dá para me conhecer em 5 minutos, Alex. Você não me conhece. Escrevi meu primeiro livro, que foi este. Meu pai disse: "É melhor você não falar sobre suas experiências, porque isso vai ser um suicídio acadêmico ou profissional. Mas não dá para me conhecer por 5 minutos sem saber disso."
Então, todo mundo na escola sabia disso, e eles sabiam porque eu ajudava as crianças na sala, ficava com esses alunos. Era quase como se eu os amasse muito e dizia: não importa o que fizeram, quero saber o que vocês aprenderam. Diga-me o que aprenderam. Para eles era assim. Agora vejo que é, de certo modo, algo bom. Revisão de vida. O que aprenderam? Não importa se bom ou ruim, é o aprendizado. Vocês mencionaram o ensino médio como difícil para adolescentes. Por minha experiência de quase morte, desejei que fosse um lugar de desenvolvimento, onde pudessem se tornar quem desejam. Não importa de onde vieram. Então, avançamos agora 2 anos. Estou fazendo pós-graduação porque minha rede de ensino queria que eu me tornasse diretor. Então, fui fazer meu mestrado. Peguei uma matéria que era só para mim, chamada Filosofia da Mente. Não tinha nada a ver com espiritualidade. Para a minha dissertação de mestrado, eu estava estudando crescimento profissional e cultura organizacional. Não parece algo bem apropriado para um mestrado? Sim, parece sim. Sim, parece. Criei uma matéria própria e a tarefa era como corpo, mente e espírito se relacionam. Bem, eu fiz o que sempre faço, Alex. Fui para casa, tenho um sistema, preciso deixar tudo limpo. Tipo, tudo tem que estar brilhando e sem bagunça para eu ter minhas visões. Então eu me sentei no sofá e disse: ok, agora estou pronto. Você para isso. Guia diz que deve ser professor. Firme os pés. Deixa a onda correr, eu pedi. E isso, imenso, tipo, eu só tinha ouvido a voz, mas dessa vez eu vi. E era essa figura imensa na minha sala de estar. Então, empolgado, eu perguntei, transbordando de empolgação que perguntei. Anotei tudo. Disse que não temos apenas 3, temos 5 dimensões do eu. Aqui está meu segundo livro. Tem 5 dimensões do eu. Na verdade, começou com a unidade, mas vou recomeçar aqui, por questões de clareza, e depois explicarei como isso funciona. Temos um corpo, mas o seu corpo é o seu corpo, e também o seu entorno material. Qualquer coisa material, física. Você tem uma mente, é o seu eu lógico, racional. Ela organiza tudo, faz sua declaração de impostos e ajuda a comprar casa, pagar uma hipoteca. Você tem um eu espiritual. Isso é o seu eu que veio do amor absoluto e incondicional. Desceu à Terra para ter uma experiência, voltará ao amor incondicional. É eterno. Fiquei surpreso, porque sempre ouvi as pessoas dizerem que espírito e alma são a mesma coisa. Leia pensamentos. Sim, ela disse não. Falei, alma. Conversei com essa entidade, saca? Posso fazer qualquer pergunta sem precisar de uma experiência de quase morte para ouvir essa voz. E eu disse, bem, eu sempre pensei que espírito e alma fossem a mesma coisa. E ele disse, não, a sua alma é o seu propósito, é o seu motivo para estar aqui. Essa é a sua conexão, isso é você, é o seu eu eterno. É aquele que deu uma cambalhota no ar e disse, você viu o seu primeiro espírito, mas sua alma tem um propósito, é seu. Destina-se a ensinar, é a âncora pelo motivo de querer estar aqui. Suspeito, Alex, que ao nomear seu podcast Alma de Alto Nível, você explora esse aspecto seu, como se estivesse se abrindo em saltos, mergulhando e expandindo no seu propósito de alma. Certo. Unidade é conexão e pertença, mas é a luz branca do outro lado. É Deus, Criador, Universo. Faz parte de nós. Então, temos 5 dimensões. Nascemos dominantes em uma delas e desenvolvemos as outras com o tempo. Isso é o que me dizia. Corpo dominante, eles amam a experiência física. Apreciam cabelo, maquiagem, unhas, moda,
e são fãs de esportes de contato, como rugby, que demandam suor e esforço. Também curtem futebol e hóquei. Dominante física. Adoram comida, arrumar a mesa. Não priorizo o físico. Posso dizer que tenho habilidade corporal. E só cheguei ao nível de competência. Antes era pior, tipo, antes de eu escrever este livro. Eu não era muito bom na dimensão física da vida porque eu era muito etéreo. Mente dominante. Apaixonado por sistemas lógicos. Acredito que nossos sistemas escolares supervalorizam a dominação mental. Alunos mentalmente predominantes brilham, seguem para a universidade, obtêm empregos e lideram. Gostaria que nossos sistemas educacionais valorizassem outros talentos também, porque há alunos com tendência espiritual. Diria que sou predominantemente espiritual, mas agora quase igualmente. Dominância da alma e espiritual. Valorizo o amor incondicional e a paz. Mais do que tudo, meu espírito observa o mundo. Daqui do meu condomínio tenho vista completa da cidade, vejo os grandes arranha-céus e vivo numa cidade de petróleo e gás. Então, meus olhos veem um mundo que é desnecessariamente duro e áspero. Não precisava ser assim. E agora percebo que, quando criança, eu queria ir para casa. Eu realmente quero voltar. Onde era gentil e éramos amados. Pessoas de espírito dominante lembram desse amor, Alex. Elas lembram, anseiam por ele e sentem saudades. Mas será que você pode sentir saudade ou ter o espírito mais forte mais tarde? Eu acredito que sim. É por isso que experiências de abertura ocorrem, pois todos nós temos os 5 sentidos. Quando tive filhos, mostrava isso à minha turma, quando eu criei isso. E eu disse, ei pessoal, adivinhem só? Acabei de inventar isso. E desenhei no quadro, mostrando a eles, e eram essas crianças que ficavam depois da aula. Eles disseram, você está falando de mim? Parece que leu minha mente. Eles querem ir casa agora. Eles estão sós. E eu tinha um espírito dominante. Eu digo era porque este livro ajudou. Todo o modelo me ajudou. Então, o meu primeiro livro se chamava A Esquisitez de Ser Humano. E eu escrevi isso porque, quando eu inventei isso, quando eu criei isso na minha aula de mestrado, quando aquela figura surgiu, meu orientador veio e me contou. Eu estava tão só querendo ir para casa. E eu me lembro, olhando para minha irmã, estava visitando-a em Stowe, Vermont. Fazíamos trilha, o que ela amava. Não sou tão esportivo, mas a acompanho, pois ela é atlética. Então ela estava no sofá, enrolada numa manta, na nossa casa alugada, tomando chá na xícara alheia, sabe? E ela está mentindo. Ela diz, Margot, me conta da sua vida. Como estão as coisas? Me conta tudo. Estou sentado, Alex, mal tocando na cadeira, pensando como ela pode estar confortável sob o cobertor alheio, bebendo na xícara de outrem. Pessoas de espírito dominante são sensíveis. Eles são porosos e percebem isso. Quem já beijou nesse copo antes, quem já esteve sob essa manta, eles conseguem sentir. Mal toquei na cadeira, olhei para ela e pensei, sei a diferença entre nós. Você se sente em casa em qualquer lugar. Eu, em nenhum. E é por isso que decidi. Vou encontrar a preciosidade da minha vida. Vou fazer da terra o meu lar. E foi o que fiz. Agora, tão empolgado, pintei todo o meu apartamento de branco para combinar com minha experiência de quase morte, adentrando na luz branca. Transformei meu lar em um espaço sagrado de amor incondicional e paz.
Modelei minha sala de aula com base nesse amor e tranquilidade, permitindo que cada um se desenvolva em sua essência e os alunos criem a vida que seu espírito almeja. Bem, deixe-me perguntar. Com 5 perfis dominantes de personalidade, como equilibra todos? Afinal, todos temos os 5. E nesta experiência de jogo de simulação, precisamos lidar com todos os 5. Não interessa se é um ser espiritual elevado, mestre ascensionado ou prestes a ascender, ainda tem que enfrentar corpo, mente e ego aqui, de forma distinta de nós. Todos enfrentamos isso. São as regras do jogo. Como equilibrar todos eles? Bem, deixe-me apenas concluir a alma, apenas superar esses, e então chegaremos lá. Pessoas de alma dominante conheciam seu propósito, assim como eu, que o descobri aos 4 anos. Pessoas de alma dominante, por isso reajo ao estresse, como espírito dominante. E com isso quero dizer, quero ir para casa agora. Minha alma me mantém aqui. Minha alma retorna aqui. Sempre que tenho vontade, quero ir para casa agora. Não me agrada este lugar. Sinto-o áspero e abrasivo. Eu vou para cá. Digo não ser dominado pelo físico, mas corro 6,4 km dia sim, dia não, e faço musculação para fortalecer-me e mais. Mas quero jogar um esporte de força física como rugby? Basquete? Não, é indelicado. Por quê? Porque tirar a bola de alguém que está jogando é uma falta de educação. Não combina com meu val. Aqui estamos. Derrubar eles é falta de educação. Certo, faz sentido. Então, a gente se depara com uma cultura. Eu estava apresentando aos professores, pois ensino a eles como reconhecer as crianças em sala de aula. Dá para identificar as crianças dominadas pelo corpo e as pela mente. Notou essas? O que é crucial observar é quando o olhar delas se apaga, ficando como olhos mortos, porque o espírito delas se foi, sumiu. Como fazer esse espírito voltar a elas? Então eu ficava de olho nisso na minha sala de aula. E aí eu entendi, porque as crianças sabiam desse modelo, e eu me aproximei de um garoto. Ele estava com o capuz na cabeça, com os fones de ouvido e tudo. Ele era um garoto pálido, etéreo. E um dia eu arrastei minha cadeira até ele e disse, ei, escuta, para onde você vai quando se cansa de nós? E ele olhou para mim pela primeira vez com luz nos olhos. E ele disse, eu construo pistas de skate. Eu disse, sério? Beleza. Peguei um caderno para ele. Certo. Você recebe fórmulas? Recebe imagens disso chegando para você? Sim, recebo. Então, vamos colocar isso neste diário. E eu disse, bem, como está a sua agenda? Você está fazendo física? Porque vai precisar disso para as rampas. Está fazendo matemática, cálculo, para poder pegar todas essas disciplinas? Você faz desenho técnico? Eles precisam ser bonitos. Então, de repente, sua escola ganhou relevância e eu disse, não precisa fugir. Porque é o mundo espiritual deles, Alex, do qual fogem. Certo? Ou seja, sonhando acordado. Eu não penso assim, porque se o seu espírito pode sair quando você morre, como se tivesse 1 ano perto da morte, ou quando morre, ele sai. Ele pode sair agora mesmo. Sim, claro. Mas ao dizer quando lembro-me, viajando nos pensamentos ou a outro lugar. Na aula, porque eu odiava a escola, detestava quando estava no ensino médio, amava na faculdade, detestava no ensino médio, porque não via relevância nisso. Eu estaria no mundo dos filmes, porque esse era o meu caminho, era fazer cinema. Então eu vivia constantemente naquele lugar e me aventurando e descobrindo coisas sobre histórias e coisas do tipo. E era simplesmente para onde eu ia. Então, eu trocaria as duas palavras. Batata, batata. Isso realmente não importa. Não tem importância, mas eles vão para outro lugar, para algum lugar. Sim, você está em outro lugar. Acho que todos já estiveram numa sala, os olhos se apagam e alguém pergunta: Ei, para onde você foi? E tipo, eu estava em um lugar bem melhor do que agora.
Eu sei, exatamente. Porém, o que me importa é que quando meu espírito vai a lugares, pessoas me veem. Então eu me lembro que tinha um amigo que estava viajando pelo México. E isso foi antes da época dos celulares. E eu nem acho que ele teria um celular hoje, mesmo agora, porque ele não era desse tipo. Ele gostava de se aventurar em lugares selvagens e estava dirigindo pelo México. De qualquer forma, pensei, como estará ele? Tirei meu espírito para fora e o encontrei no carro dele. E então eu disse: "E aí, como você está?" Daí, tipo, 2 dias depois, ele achou uma cabine telefônica e disse: "Você me assustou." Tipo, eu estava dirigindo com a poeira, saindo atrás e ouvi isso. "Como você está?" Olhei e lá estava você, sentado no banco de trás do meu carro. Então, eu realmente mando o meu espírito para lugares e as pessoas me veem lá. Eu tenho várias histórias. Como projeção astral? Sim, exceto que eles me veem lá, então o meu espírito pode sair e ir a lugares. Eu ensinei meu filho a fazer isso porque ele foi atropelado por um carro e ficou meio que obsessivo-compulsivo com as coisas e com muito medo da morte. E eu mostrei a ele como tirar o espírito para fora, porque ele estava preocupado comigo, achando que eu ia morrer. E eu disse simplesmente: tire seu espírito. Entre em mim e olhe pelos meus olhos. Aí você vai ver onde estou. E eu ensinei isso a ele, e ele tem conseguido fazer isso. Tá bom. Mas se pensarmos na predominância do espírito, da alma e depois na unidade, esse filho que menciono me ensinou muito sobre unidade, e relatarei como. Então ele estava e eu estava aconchegando-o na cama. Ele era uma criança tão adorável. E então ele me disse: "Ah, sabe, mãe, antes de eu nascer, eu estava conversando com Deus." E então eu perguntei com seriedade: "E como é Deus? Ele é branco? Parece branco, mas sabe, é Deus falando." E isso foi antes da minha experiência de quase morte. A minha segunda parece branco, mas sabe, é Deus. E eu disse: "Bem, o que Deus te disse?" "Deus me disse que eu tinha que descer e ser humano." Eu disse: "Sério? E o que você respondeu?" E ele disse: "Bem, eu disse a ele que não queria vir." "E por que não?" "Bem, porque é tão incrível lá, mãe, enquanto que aqui não é assim." "Não está bom aqui." Perguntei: "Você falou com Deus?" Ele disse que sim. Então pedi: "Me mostre uma foto da minha mãe." "Quero vê-la." Insisti. Ele repetiu: "Me mostre minha mãe." E ele tirou uma foto sua. Parecia saída de um álbum de fotos. Ele tirou uma foto e me mostrou. E eu disse: "Ah, eu não quero ser filho dela, porque ela parece ser brava." "Guardo todos os meus sentimentos e estou tão triste." Eu disse. Para ele, sério? Bem, e o que Deus disse sobre isso? Ele disse que eu tinha que vir. E então eu entrei no seu corpo. E então, quando nasci, olhei para ela e disse: "Oh, você é tão linda, feliz por ser minha mãe." Mas ele veio ao mundo sem vida, de pés primeiro, com o cordão no pescoço. Levaram-no às pressas. Eu ouvia: "Vamos, bebê, respire, vamos, respire." E eles o reanimaram. Acredito que essa conversa ocorreu. Então, se discutimos sobre escolher nascer, ele foi um espírito obediente. Espírito. Ele veio porque Deus. Ele queria vir? Não. Ele queria enfrentar todas as dificuldades, a maldade aqui embaixo? Não, mas ele veio, porque Deus mandou que ele viesse.